Luna Videomapping está de cara nova. Na primeira fase, financiada pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Lei Paulo Gustavo número 17, 2023, foi desenvolvida a biblioteca que permite a criação de um projeto de videomapping com múltiplas cenas. Mas a interação do usuário ainda dependia de um pouco de programação de linhas de código. Agora, na segunda fase, que foi apoiada pela Processing Foundation, foi desenvolvida uma interface gráfica que permite ao usuário pular a parte da programação. Não totalmente, mas quase. Eu vou demonstrar um passo a passo do Luna na sua forma mais simples. E mais para frente eu vou demonstrar como usar o potencial da programação criativa através do Processing. Venha no site processing.org e faça o download. Ele já provavelmente vai reconhecer o seu sistema operacional, se não você pode vir aqui embaixo e escolher, baixando. Espere ele baixar por completo. Quando ele baixar, basta clicar no programa e ele vai abrir o instalador. Eu já tenho instalado, por isso que ele só está dando a opção de modificar, reparar ou remover, mas você pode fazer a instalação padrão dele. Quando você termina a instalação, ele cria uma pasta dentro de documentos chamada Processing, com exemplos, as bibliotecas e algumas outras coisas. Eu vou iniciar o Processing. Na primeira vez que você inicia o Processing, se eu não me engano, ele pede para identificar qual o local da sua pasta padrão. Eu normalmente coloco nos documentos mesmo. Você vai precisar instalar 3 bibliotecas. Então venha em Sketch, Import Library, Manage Libraries. Primeiro que você vai pesquisar é o Luna Videomapping, autor Daniel Corbani, clica e instala. Atualmente a gente está na versão 1.0.1, mas você pode instalar a versão que tiver naquele momento, no momento que você for instalar. A próxima biblioteca necessária é a biblioteca de vídeo da Processing Foundation. Ela é necessária para rodar o Luna, instala ela. E a terceira biblioteca necessária é esse Control P5, que dá toda a interface de botões do Luna, então precisa instalar ela. Depois de instalado, você pode vir em Exemplos, Contributed Libraries e procurar Luna Videomapping. Tem alguns exemplos que você pode explorar. Eu vou começar com um projeto vazio para você ver como é o visual dele. Então tem as informações da biblioteca. Aqui é a importação da biblioteca do Luna. Aqui um aviso que sempre precisa ter as 2 bibliotecas, Control P5 e a biblioteca de vídeo. Ele já inicia um novo projeto, esse é uma função do vídeo. Aqui dentro de Setup, na criação do projeto, eu vou trocar o nome para meu projeto sem espaço. Não precisa mexer mais nada, a única coisa que você precisa mexer é nesse nome do seu projeto, e eu vou salvar como dentro da pasta de downloads e vou chamar meu projeto. Você pode chamar de qualquer coisa, não precisa ser o mesmo nome aqui dentro e aqui fora. E é isso. Eu vou rodar para você ver o visual dele. Aqui está o visual do Luna. Você não vê nada do lado esquerdo, essa é a parte que mostra os vídeos e fotos do projeto. Do lado direito, a gente tem os generativos, eu vou explicar mais para frente. Embaixo, as cenas
E aqui está vazio porque eu não incluí nenhum arquivo. Vou voltar, aperto o ESC para sair. Vou minimizar aqui e vou abrir a pasta Downloads. Está aqui o meu projeto. Dentro do projeto tem uma pasta Data. Dentro dessa pasta Data que você vai colocar os arquivos de vídeo e foto que você vai usar. No momento, o Luna ainda não funciona com arquivo de áudio, mas isso está para ser implementado. Então tá aí. Vou colar alguns arquivos que são de outro projeto e vou abrir novamente, vou executar novamente o meu projeto. Agora você já vê os arquivos que estão lá naquela pasta aqui desse lado. Eu vou criar mais algumas cenas. 4 cenas para esse exemplo tá suficiente. Eu gosto de deixar a primeira cena sempre vazia e para passar para a próxima cena, você pode clicar ou você pode apertar a barra de espaço. A barra de espaço faz uma transição de 3 segundos entre uma cena e outra. Eu vou incluir no projeto, nessa cena 1, essa foto. Então, essa foto é que eu vou mapear. Ela aparece já aqui na timeline, eu vou clicar em Mapping. Esse quadriculado, esse grid verde, significa o map de saída. Então, isso é o que vai ser visto lá na projeção. Então eu posso passear, clicar dentro da imagem e movimentar, e eu posso ajustar os 4 pontos dela. Se eu quiser fazer um corte nessa imagem, eu não quero mostrar a imagem toda. Então, enquanto eu estou mapeando, eu vou clicar em In-Out. E aí ele vai entrar, no modo de mapeamento de entrada. Eu consigo fazer um corte. Então eu vou fazer um corte aqui nessa porção da estrada. Quando eu volto pra situação de mapeamento, de saída, você repara que agora ele não está mais mostrando aquele trecho da imagem que estava aqui, mantendo os 4 pontos na mesma posição, e eu consigo desligar o Mac. Aqui em cima você vai reparar que a gente tem FPS. Essa é a frequência de atualização do programa. 15 é uma taxa muito baixa. E agora essa taxa está baixa porque eu estou gravando o tutorial com o OBS, e o OBS faz uso da placa de vídeo, que atrapalha o programa. O programa precisa da placa de vídeo para fazer essa computação toda. Para eu passar da cena 1 para a cena 2, barra de espaço. Todas as vezes que você aperta qualquer tecla no teclado, inclusive a barra de espaço, o sistema salva o projeto. Vou cancelar, vou fechar o projeto apertando o ESC. Parar o programa aqui, e eu vou mostrar que aqui dentro da pasta Data, então estou em meu Downloads, meu projeto, a pasta Data. Surgiu esse arquivo que no meu computador está definido como Microsoft Edge, mas ele na verdade é um XML. XML. Ele guarda todas as informações do projeto. Então toda aquela configuração que eu fiz daquela imagem, quando eu abrir o projeto de novo, eu já tenho a memória dos arquivos, eu tenho todas as cenas que eu criei, e a minha cena 1, já fazendo a entrada com a transição, mantém aquele mapping que eu fiz, tanto o mapping de saída,
quanto o mapping de entrada. Eu vou agora colocar uma tela extra no Windows. E para isso, eu vou mostrar para você, aqui em configurações de exibição, que eu só tenho uma tela. Quando eu ligar a segunda tela, conectar o cabo e a tela está ligando. Então eu liguei essa TV extra, tá lá. É uma TV com uma resolução menor, ela tem 1366 por 768. Essa é a minha tela principal. Uma coisa importante aqui é a tela principal, onde vai estar o Luna, precisa estar do lado esquerdo e todas as telas precisam estar alinhadas. Não convém colocar assim, não convém colocar assim, muito menos colocar assim. Deixa a tela externa do lado direito alinhada por cima. Por quê? Há um problema de configuração do Luna. Então, literalmente, no momento é assim que funciona. Se você tirar dessa posição, talvez o programa fique, desenhado no lugar errado. A interface gráfica vai estar no lugar errado. Eu pretendo corrigir isso no próximo release, no próximo lançamento, mas no momento é isso que eu vou pedir para você fazer. Agora, quando eu rodar o programa novamente, você vai reparar que eu tenho aqui um botão display zero. Você não está vendo a minha segunda tela, mas vai acreditar em mim. Existe uma tela externa, aquela que eu te mostrei, e agora eu tenho a opção de jogar tudo isso daqui para lá. Então, quando eu clico nesse botão, tudo que eu estou vendo aqui no preview vai ser jogado para a segunda tela automaticamente. E essa imagem vai para aquela TV ou projetor que você estiver usando naquele momento. Se você quiser desligar por algum motivo, é só apertar novamente. Cada vez que você aperta, você aciona ou desaciona essa saída para a tela externa. Esse toggle preview é depois que você já configurou tudo e colocou para a tela externa, você pode desligar o que você está vendo aqui. Isso não afeta o que está sendo enviado para a tela. Só desliga o que você está vendo para evitar um consumo exagerado do processamento do computador. Então a tela externa é uma cópia exata do que você está vendo aqui nesse programa. Eu vou passar para a cena 2. Não sei se a minha GPU vai permitir usar o OBS e vídeo ao mesmo tempo, mas vamos lá. Vou puxar esse primeiro vídeo. Demora um pouquinho, ele começa pausado, eu preciso dar o play ou colocar ele em loop. Então aqui eu consigo mapear também o vídeo, como eu falei para ele ficar em loop, quando o vídeo acabar, o loop volta, ele traz o vídeo para o início. Eu estou rodando com a limitação de GPU aqui por conta do OBS, mas eu vou tentar colocar mais um vídeo. Então o segundo vídeo entra por cima do anterior, ele está pausado, vou colocar ele em loop. E aí eu vou mapear. Dois vídeos tocando ao mesmo tempo, os dois vídeos em loop, e é isso. Eu vou passar para a cena 3 e vamos supor, ó, o frame rate caindo bastante, porque a GPU está sobrecarregada.
Vamos supor que esse vídeo na esquerda, eu desejo copiar esse mapeamento. Então vamos para a cena 3. Então, na cena 3, agora eu vou incluir esse vídeo aqui, vou colocar ele em loop, ele está rodando. Você lembra que eu estava na cena 2, eu copiei o mapeamento do primeiro vídeo, eu vou colar o mapeamento, e assim eu consigo copiar em cada cena o mapeamento de todos os vídeos que forem iguais, que tiverem na mesma superfície. Barra de espaço para ir para a cena 4, meu projeto está salvo e eu consigo sair. Próxima vez que eu retomar o projeto, cena 0 está vazia, cena 1 tem somente uma foto, cena 2, 2 vídeos, cena 3, um único vídeo, cena 4, nenhum vídeo. É isso. Eu recomendo que você experimente, faça testes no seu equipamento e veja como o Luna pode ser útil para você. É importante entender que Luna ainda está em desenvolvimento. Eu mesmo já tenho uma lista de modificações e melhorias para fazer, mas seria muito legal poder contar com a sua opinião ou mesmo se juntando ao time de desenvolvimento. Não custa lembrar, Luna é grátis para usar, livre para distribuir e modificar. Use, compartilhe, contribua.